Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos agora para a aula de matemática. Comigo, professor Bruno. Vamos trabalhar hoje o conteúdo de conjuntos numéricos, né? Então, o primeiro é o conjunto dos números naturais, que ele é representado por esse Nzinho. Professor, por que naturais? Porque se lembra da ideia no meio do vídeo que eu falei que os homens começaram a contar os carneiros, as ovelhas, por meio de pedras, de ossos, madeiras. Então eles usavam o que eles tinham na natureza. Por isso que representa sempre números naturais. Então, números naturais, que eu represento por N, ele começa do zero e vai para a parte positiva. Ou seja, é sempre números positivos. Começa do zero e continua. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui no final? Quer dizer que ele vai para infinito. Se aparecer esses 3 pontinhos, quer dizer que o conjunto está indo para infinito. Então, o conjunto dos números naturais começa no zero e vai 1, 2, 3, 4 e sucessivamente, vai para infinito. Toda vez que aparecer esse símbolo de asterisco no conjunto, quer dizer que não vai aparecer o zero. Toda vez que tiver esse símbolo de asterisco no conjunto, o zero vai ser cortado. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos inteiros positivos, inteiros negativos e o zero. Professor, mas esse nome inteiro, o que quer dizer inteiro? Inteiro, para a gente, quer dizer que ele não é quebrado. Ele não tem vírgula, não é uma divisão, ele é um número inteiro. Inteiro, assim, sem ser com vírgula. Então, ele pode ser 1, menos 1, 0, menos 3. Então, o número inteiro, que ele é representado por Z, ele vai pegar tanto os números positivos como os números negativos. E eu vou ter aqui, ó, os 3 pontinhos dos dois lados. Quer dizer que ele vai tanto para infinito do lado esquerdo, como para infinito do lado direito. Ou seja, infinito negativo, infinito positivo. Do lado esquerdo, eu posso ter todos os números negativos. Do lado direito, eu posso ter todos os números positivos. Na reta numérica, né, o que são os números inteiros? Números inteiros são os números negativos e positivos. Aí tem essa ideia aqui, ó. Presta atenção. Os números negativos, quanto mais próximo de zero, são maiores. Então a ideia é eu sempre me aproximar do zero. Quanto mais perto do zero, vai ser maior. Passei o conjunto dos números naturais e o dos inteiros. Aí agora tem essa partezinha aqui, ó. O módulo de um número é quando eu coloco ele nessa retinha aqui, ó. Eu tenho uma retinha de um lado, uma retinha do outro, e o número vai estar no meio. É como se fosse um parêntese, só porque eu considero como se fosse uma retazinha. Então, o módulo de um número inteiro, se é inteiro, ele pode ser tanto positivo como negativo. É a distância da origem a esse ponto representado na reta numerada. Assim, por exemplo, eu tenho o módulo de menos 4 e o módulo de 4. A resposta é 4. Então, quando eu pedir para vocês, me ache o módulo de tal número, se ele for positivo ou negativo, a resposta sempre vai ser o mesmo número sendo positivo. Só isso. O número pode vir negativo ou positivo, mas a resposta é sempre um número positivo. Números racionais. Números racionais são números que eu posso escrever eles na forma de fração. Todo número que eu posso representar na forma de fração é chamado de números racionais. Só que esse Q que está aqui embaixo, quer dizer o seguinte, que esse número que está embaixo, ele nunca vai ser zero. Se lembra que eu disse a vocês que eu não tenho divisão por zero? Então, esse Qzinho, ele pode ser qualquer número, só não pode ser zero, certo?
Então, esse conjunto racionais é o conjunto das frações. Qualquer número que eu possa representar ele por frações, ele é racional. Aqui eu tenho alguns números, ó. Menos 2. Professor, mas menos 2 não é fração. Mas eu já disse a vocês, e vocês sabem lá desde a quinta série, que todo número sozinho é como se ele fosse dividido por 1. É como se tivesse o número 1 aí embaixo. Então, menos 2 eu posso representar como fração? Posso. É só colocar ele dividido por fração 1. Então, ó, nos números racionais, eu tenho dois tipos. As dízimas periódicas e os decimais exatos. Professor, o que é um decimal exato? Que é na hora que eu divido ele, eu tenho um número que acaba. Tipo, ele finaliza ali. 3 dividido por 10 é 0,3. 1,6 é a mesma coisa que 16 por 10. Então, esse número acaba aqui. É 1,6. Já nas dízimas periódicas, quer dizer que eu vou ter um número que ele vai ficar se repetindo infinitamente. Então, se eu pegar o 7 e dividir por 9, eu vou ter 0,77777, e esse 7 ele vai se repetir infinitas vezes. Então, ó, decimal exato, quando ele para, ele finaliza, ele tem um fim. Dízima periódica, eu vou ter um número que sempre vai ficar se repetindo e vai para infinito. Outro exemplo aqui, ó. 47 dividido por 99. O número vai se repetir. 47, 47, 47 e assim vai. 47, 47, 47. 3 pontinhos quer dizer que esse número vai se repetir infinitas vezes. Agora, pessoal, essa parte aqui, ó. Transformação de uma dízima periódica em uma fração gera crise. O que eu tenho que fazer? Primeiro, ó, escrevo tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir. Depois, subtraio o que não se repete na ordem e sem vírgula. No denominador, para cada item periódico, ou seja, para cada item que vai se repetir, eu coloco um algarismo 9. E para cada intruso, entre a vírgula e o número que se repete, se tiver, eu coloco o 0. Então vamos lá para os exemplos. Eu tenho esse exemplo, ó, 0,333. Então o que eu faço? Repito tudo na ordem. Então quem é que vem? 0, 3, paro no número que se repete. Qual é o número que está se repetindo? O 3. Então parei no 3. Menos o número que não se repete. Quem é que não se repete aqui? O 0. E divido. No denominador, eu vejo quantos números estão se repetindo. Quantos números estão se repetindo? Apenas um. O número 3 ele está se repetindo infinitas vezes. Para cada número que está se repetindo, eu coloco um 0. E entre a vírgula e o número que se repete, existe algum outro número? Não. Se existisse, eu colocaria um 0. Como não existe, essa é a resposta. Agora eu vou diminuir. Ó. 0 à esquerda não quer dizer nada. 3 menos 0 dá 3. Dividido por 9. Tanto 3 como 9, ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então a resposta é 1/3. 1,23. Tiro a vírgula e começo a escrever ele até o número que não se repete. Então tem 1, 2, 3 e paro. Por quê? Aqui eu já estou vendo que está se repetindo. 23, 23, 23. Então, menos o número que não se repete. Quem é que não está se repetindo aqui? Apenas o 1. Então, o 1 aqui não está se repetindo.
o menos 1, dividido. Quantos números estão se repetindo? 2. O 23, 23. Então, eu coloco quantos? 9, 2. Entre a vírgula e o número que se repete, existe algum número? Não. Então, eu não coloco 0 aqui. Então, a resposta vai ser a seguinte. 123 menos 1, 122, dividido por 99. Por fim, o último exemplo, 2,13, 43, 43, 43 e assim vai. Então, ó, começo a pegar o número sem a vírgula e vou até o número que se repete. Quem é que está se repetindo aqui? 34, 34, 34. Então, vou ter, ó, 2, 1, 3, 4. Menos o número que não se repete. Quem é que não se repete? O 2 e 1. Então, coloquei aqui, 21. Dividido por... Para cada número que se repete, eu coloco um 9. Quantos números está se repetindo? 2. Então, tenho que colocar 2 9. Entre a vírgula e o número que se repete, existe algum número? Existe um número 1. Se existe algum número, eu coloco um 0. Então, a resposta é 234 menos 21, 2.113. Então, eu tenho 2.134 menos 21, dividido por 990. Então, vou ter 2.113 dividido por 990. Agora eu tenho os números irracionais. O que quer dizer um número irracional? A gente quer dizer que, às vezes, ele não pensa, né? Ele não tem uma lógica. É mais ou menos isso. O número irracional, ele vai ser uma dízima, raiz de 2. Raiz de 2, se a gente pegar e usar na calculadora, eu vou ter um número que ele vai para infinito, mas não é um número que se repete. Por exemplo, aqui eu tenho ó, 41, 42, 13. Não é um número que está se repetindo. São vários números que estão indo para infinito. Então, o conjunto dos números racionais é a união dos irracionais com os outros conjuntos. E, por fim, o conjunto dos números complexos. Esse conjunto eu estou mostrando para vocês, mas a gente não usa ele no ensino médio. A gente usa ele muito na faculdade. Mas eu quis mostrar para vocês já terem uma ideia sobre esse conjunto. Então, sempre vai aparecer dessa forma. A mais B vezes I. Esse I é chamado de imaginário, que ele chama de menos 1. Quando eu tenho uma raiz com um número negativo, eu consigo usar os números complexos para achar a resposta. Então, tem o seguinte, ó, os números complexos é como se fosse a junção de todos os conjuntos. Então, aqui eu tenho uma imagem, ó. Vem os números naturais, os números complexos, os números inteiros, racionais, os irracionais, os reais e o conjunto dos complexos, ele junta todo mundo. Então, eu consigo representar um conjunto de 3 formas. Primeiro, por enumeração, onde eu vou colocar todos os elementos entre chaves. Então, tenho aqui esse exemplo. Ó. Nessa expressão, o conjunto é apresentado pela citação de seus elementos entre chaves. Então, é como se eu pegasse os números e colocasse todos eles aqui separados por vírgula entre chaves. Então, aqui eu tenho um conjunto A, que é o conjunto das vogais. Quais são as nossas vogais? A, E, I, O. Então, representei esse conjunto. O segundo é um pouco mais complicado, mas eu coloquei aqui para vocês entenderem. É onde a gente faz toda a explanação do conjunto. Então, é a compreensão desse conjunto. Ó. O conjunto é apresentado por uma lei de formação que caracteriza todos os seus elementos. Assim, o conjunto A das vogais é dado por X, que é uma vogal do nosso alfabeto, onde eu leio ó, A, que é o conjunto dos elementos que eu chamei de X, tal que X é uma vogal. Então, X, quem é X? Pode ser qualquer uma dessas vogais.
Eu sei que é um pouquinho complicado de entender, mas é como se eu fosse escrever o conjunto por extenso. E eu, por fim, eu consigo representar o conjunto por meio do diagrama de Venn. Diagrama de Venn é quando eu faço esse círculo e coloco todos os elementos dentro dele. Então, eu vou agora para a classificação dos conjuntos. Primeiro, conjunto unitário. Conjunto unitário possui apenas um único elemento. Então, conjunto unitário possui um único elemento. O conjunto formado pelos números primos e pares, por exemplo. Os números conjuntos primos e pares é o 2. Então, por isso que é um conjunto unitário. Só tem um único elemento. Conjunto vazio. Não possui elemento. É representado ou por esse zero com traço no meio, ou por duas chaves sem nada dentro. Então, conjunto unitário, um único elemento. Conjunto vazio não tem nenhum elemento. Quem é o conjunto universo? Ele possui todos. É como se fosse a união de todo mundo. Ele pegou todos os elementos. Então, o conjunto universo possui todos os elementos necessários para a realização de um estudo, uma pesquisa, uma entrevista. Depois, conjunto finito. O que é um conjunto finito? É quando ele tem um fim. Por exemplo, eu tenho esse conjunto A que tem esses 4 números. 1, 4, 7 e 10. Ele teve um fim. Ele acabou aqui no 10. Então, ele é chamado de finito. Quando eu quero saber a quantidade, quantos elementos tem esse conjunto, eu chamo de NA. Quem é o número de elementos aqui dentro. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? 4. Então, NA vale 4. Finito, porque ele tem um fim. E um conjunto infinito é um conjunto que não tem fim. Ele vai seguir com aqueles 3 pontinhos para o infinito. Então, que pertence e não pertence. É uma relação que estabelecemos entre os elementos e conjuntos, em que fazemos o uso do símbolo de pertence e não pertence. Então, tem aqui, com o 10, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. O menos 4 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Só números positivos. 0,5 pertence ao conjunto dos números irracionais? Não pertence, né? Números irracionais são números que vão para infinito, que não tem uma sequência. Menos 12,3. Pertence ao conjunto Q? Conjunto Q, todo número na forma de fração. Esse não pode ser representado na forma de fração? Pode, porque ele tem vírgula e ele tem um fim, é um decimal exato. Então, ele pertence. 0,1212 pertence a quê? Pertence. É um número que tem vírgula, eu posso representar ele na forma de fração, só porque ele é periódico. Ele tem um número que vai se repetindo para infinito. Relação de inclusão. Relação de inclusão é uma relação estabelecida entre dois conjuntos. Eu só posso usar essa ideia de inclusão em conjunto. Conjunto para conjunto. Aqui quer dizer contido, esse Czinho assim virado, contido quer dizer que um conjunto está dentro do outro, e aqui quer dizer não contido. Toda vez que tiver esse tracinho no meio, quer dizer não contido, quer dizer que o conjunto não está dentro do outro. Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto Z, dos números inteiros? Sim, porque dentro dos inteiros tem tanto os números positivos como negativos. Então, eu coloco esse símbolo, está contido. O conjunto dos números racionais estão dentro dos números naturais? Não. Seria o inverso, os naturais estão aqui dentro, mas os números racionais não estão contidos nos números naturais. Os reais
estão contidos nos números irracionais? Não. Os números racionais é que tem todos esses conjuntos dentro dele. Então seria o inverso. E por fim, os irracionais. Está contido nos reais? Também não. E agora, para a gente finalizar o conteúdo, eu tenho a ideia de união, diferença, intersecção de conjuntos. O que é a união? Esse Uzinho aqui vai representar união. União quer dizer que eu vou pegar todos os elementos, eu vou somar tudo, eu vou juntar todo mundo. A intersecção quer dizer que eu vou pegar os números que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E a diferença quer dizer que eu só quero o que tem em um único conjunto. Por exemplo, A menos B. Eu quero só os elementos que tem em A. Os que tem em B, eu vou tirar. B menos A. Só os elementos que tem em B. Os que tem em A, eu vou tirar. Então, vamos lá para um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um conjunto A, B e C. Então, eu tenho, ó, letra A. Eu quero A união com B. O que é A união com B? União quer dizer que eu vou juntar todo mundo. Então, vou pegar o conjunto A mais o conjunto B mais o conjunto C. Então, vou ter 1. No conjunto, vou colocar em ordem, certo? No conjunto B aparece o 2. Professor, aparece um 2 também no conjunto C. Eu preciso colocar ele aqui? Não, só basta repetir uma vez. Depois eu tenho o número 3, que também aparece aqui. Então, só preciso colocar ele uma única vez. 4 eu não tenho, mas eu tenho 5. Depois eu tenho o 7. Depois eu tenho o 10. Pronto. Esse é o conjunto A união com B. E a intersecção? A intersecção é um número que se repete nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A e no conjunto B, quais os números que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? O 3 e o 5. Então, a intersecção entre A e B vai ser 3 e 5. A menos B. Eu quero só os elementos que só tem em A, menos elementos que tem em B. Qual o elemento que só tem em A aqui? O 1. Porque o 3 e o 5 tem em B. Então, eu não vou usar. Então, coloco só 1. E em B? Os elementos que só tem em B, que não tem A. Quem é que só tem em B aqui que não tem A? O 2 e o 7. Agora eu tenho ó, a intersecção entre o conjunto A, B e C. A intersecção entre A, B e C é um número que se repete nos três ao mesmo tempo. Qual conjunto que se repete nos três ao mesmo tempo, ou o número que se repete nos três ao mesmo tempo, é o 5. 5 é o número que se repete nos três ao mesmo tempo. E aqui eu quero a união de todo mundo. Eu acabei fazendo a união de todo mundo aqui em cima. Então, eu vou repetir aqui embaixo. A união quer dizer que eu vou juntar todo mundo. 2, 1, 2, 3, 5, 7 e 10. E ali, a letra A, ele queria só a união de A com B. Que é a união de A com B? É 1, 2, 3, 5 e 7. Não tem esse 7 aqui, esse 10 aqui. Termina aqui. Certo? Desculpa aí, pessoal. Aqui, ó. Entre os conjuntos abaixo, o único formado apenas por números racionais. O que são números racionais? São números que posso escrever na forma de fração. E aí eu vou olhar um de cada vez. Pi. Toda vez que eu tiver π, eu sei que π é um número irracional. Π é um número
irracional. Se π é irracional, então letra A não pode ser. Eu tenho π, mas em algum canto tem aqui, ó, letra C. Então eu sei que letra C também não é. Olha, tem π aqui? Não. Eu sei que também algumas raízes que não têm número exato vão ser números irracionais. Então, se eu tiver raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, professor, por que não raiz de 4? Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, raiz de 4 é 2. Então, vou olhar se em algumas dessas outras, existem algumas dessas outras raízes. Então, vou olhar, ó, analisar. Letra A já foi. Letra B não tem ainda nenhuma raiz. Letra D. Opa, tem aqui raiz de 2. Então, raiz de 2 eu sei que é um número também irracional. Se ele é irracional, ele não é racional. E aqui apareceu o raiz de 6. Raiz de 4 eu sei que é 2. Raiz de 9 eu sei que é 3. Mas eu não tenho um número exato para raiz de 6. Logo, essa não é a resposta. Então, a única resposta que sobrou foi letra B. Agora vamos para a parte de conjuntos. Em uma sala, há N pessoas. Sabendo que 75 pessoas dessa sala gostam de matemática, 52 gostam de física e 30 pessoas gostam de ambas as matérias. E 13 pessoas não gostam de nenhuma. É correto afirmar que N vale quanto? Então, vou usar a ideia do teorema de Venn, diagrama de Venn, para responder esse conteúdo, né, de conjuntos. Então, ele está falando de matemática e de física. Então, eu vou fazer aqui, ó, um diagrama para quem gosta de matemática, um diagrama para quem gosta de física. Os dois têm que estar colados um no outro. Por quê? Porque aqui vai ter ambas pessoas que gostam tanto de matemática como de física. E aí eu começo sempre por quem gosta das duas disciplinas. Quem é que gosta de matemática e de física? 30 pessoas. Então coloco 30 aqui dentro. 13 pessoas não gostam de nenhuma das duas. Então elas vão ficar aqui fora. Agora eu vou para quem gosta de física e depois para quem gosta de matemática. Quantas pessoas gostam de física? 52. Só porque aqui eu não tenho 30 que gostam de matemática e de física, então essas 30 estão aqui dentro. Se eu tenho 30 aqui, quanto falta para eu chegar em 52? 22. Então, 22 são as pessoas que só gostam de física. Por quê, pessoal? Se eu somar todas as pessoas desse conjunto F, eu vou ter 30 mais 22, vão dar 52. Agora, de matemática. Matemática eu tenho 75 pessoas. Só porque 30 já estão aqui. Para eu chegar em 75, falta 45. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero achar N. Quem é N? É um número de pessoas que estão participando dentro dessa sala. Então, o que eu vou fazer? Somar todo mundo. 45 mais 30 mais 22 mais 13. E aí, eu vou ter a resposta. Eu vou somar unidade com unidade e depois dezeno com dezeno. 5 mais 0 dá 5, mais 2 dá 7, mais 3 dá 10. Coloco 0, vai 1. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11. Então deu, somando tudo, 110. Resposta, letra E. É um conjunto que ele está falando de 3 modalidades. Então, eu vou usar o diagrama de Venn 3 vezes. 1, 2, 3. Um fala de natação, o outro de alongamento e o outro de voleibol.
Então, eu tenho o seguinte, ó. Começo sempre para quem gosta das 3 modalidades. Quem aqui gosta das 3 modalidades? 3 pessoas. Então, aqui, ó, dentro dos 3, eu coloco o número 3. De A e B. A, alongamento. B, voleibol. Alongamento e voleibol. Aqui eu tenho 18 pessoas. Entre A e B, 18. Só porque aqui eu já tenho 3. Para 18, falta 15. Boa. Agora, de natação e vôlei, eu tenho 8 pessoas. Se aqui eu tenho 3, falta 5. E agora, entre A e B, que é natação e alongamento, eu tenho 13 pessoas. Se aqui eu já tenho 3, para chegar em 13, falta 10. E agora eu vou para os demais. Apenas em C. Quando vem esse nome apenas, eu posso colocar o valor normal, 10. Se não viesse esse nome apenas, eu tinha que somar esse de aqui e ver quanto faltava para chegar nesse número. Então, eu vejo aqui, ó, apenas 20. Então, colocar 20 aqui. E em A, apenas 9. Aqui eu tenho 10. Então, vou ler as afirmativas. 33 pessoas se inscreveram em pelo menos 2 cursos. Se inscreverem em pelo menos 2 cursos, eles estão aqui, ó, nessa faixa aqui. 10 mais 15, 25, mais 5, 30, mais 3, 33. Então é verdade. Pelo menos 33 pessoas. 52 pessoas não se inscreveram no curso A. No curso A é natação. Então, quantas pessoas não se inscreveram em natação? 20 mais 10 dá 30. 30 mais 15, 45. Foram 52 pessoas? Não. Então é falso. 48 pessoas se inscreveram no curso B. Que é o curso B? Alongamento. Então, em alongamento, eu vou somar todas essas pessoas. Então, eu tenho 20 mais 10 dá 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 3, 48. Verdade. E o total de inscritos nos cursos foi de 88 pessoas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Somar tudo. Então, vou somar 20 mais 10 mais 10 mais 9 mais 5 mais 3 mais 15 e vou ver quanto vai dar. Então, eu tenho, ó, 20 mais 10 dá 30, mais 10 dá 40, 40 mais 9, 49, 49 mais 3 dá 52, 52, né? 52. E agora eu tenho o seguinte, ó, 5 mais 15 dá 20. Então, eu tenho 52 mais 20 dá 72. Então, é falso. As duas que são verdadeiras é a 1 e a 3. 1 e 3, resposta à letra B. Então, a atividade para casa, como falei, é o jogo Riddle que vocês vão desenvolver. Boa sorte. Obrigado, pessoal.